bem-vindos a mais um Café com Gratidão. Que bom estarmos reunidos mais uma manhã para juntos podermos ouvir a voz de Deus através de sua palavra. Jesus é aquele que acalma a tempestade, é aquele que desfaz o embaraço, é aquele que quebra as cadeias, quebra os grilhões, quebra as algemas, orquestra paz em meio ao caos, em meio à guerra, ele é calmaria, ele é sustento e ele é socorro. Será que você pode agradecer Ele? Será que você pode expressar a sua gratidão nesta manhã por Ele ser o seu amado, o seu Senhor e o seu Pai? Não, Ele disse, eu vou para o meu Pai, eu vou preparar morada para vocês, mas eu voltarei. E eu vou, se eu não for, o Espírito Santo não virá, o Consolador não virá, porque eu não vos deixarei órfãos. Nós temos o Consolador, o Espírito Santo, para nos ajudar, porque Ele interpreta por nós as nossas orações. Porque nós não sabemos como pedir, mas o Espírito interpreta por nós, com gemidos inexprimíveis. Que você possa nesse tempo transbordar, possa nesse tempo influenciar muita gente, possa alcançar os corações e ser um testemunho vivo do poder de Deus. Porque o Senhor nos criou, nos formou para louvor da sua glória. Que aonde estivermos, que aonde passarmos, a luz do Espírito possa brilhar em nós. Como o salmista orou ao Senhor e ele disse, Senhor, faça resplandecer em nós a luz do teu rosto, para que todos aqueles que olhem para nós vejam e saibam que o Senhor é conosco. E você possa nesse tempo ser testemunha de Deus e influenciar os corações para trazermos muitos filhos a Deus. E a passagem de hoje está em Mateus 26, 73. Eu quero ler só a parte B que diz, o seu modo de falar o denuncia. A passagem de hoje está falando sobre Pedro, quando Jesus ele foi preso e foi levado ao pátio do sumo sacerdote. Estavam todos reunidos se aquentando em uma fogueira, porque a noite era fria. Então Pedro estava no meio deles também, se aquentando, para ver o que iria acontecer a Jesus. Ele veio acompanhando Jesus de longe. Um dia antes, Jesus tinha revelado a ele. Pedro lhe disse, Senhor, estou pronto para ir contigo até a morte. E Jesus disse, Pedro, em verdade eu te digo, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E Pedro estava aquentando-se na fogueira quando começaram a perguntar para ele se ele conhecia Jesus. Começou a chegar muitos servos e começou a perguntar, mas tu não era um deles? E ele dizia, não, mas eu te vi com ele. E ele vai dizer não. E pela terceira vez, porque ele não se lembrava da palavra que Jesus o havia dito, que ele o negaria, porque ele disse que iria até a morte, iria até a cruz, todos o abandonariam. E Pedro fez juras de amor eterno e disse, menos eu, Senhor. Pedro era muito sanguíneo, muito impulsivo. Ele cortou no jardim a orelha do servo do sacerdote que foi prender Jesus. Mas Pedro agora ele não vigia sobre a palavra que Jesus havia entregado, dizendo que ele o negaria. E de fato, quando a serva falou, você parece-se com um deles, porque você fala com eles. A tua fala o denuncia. Antes de entrar no texto que lemos, eu quero abrir um parênteses para dizer, assim como Pedro, quantas pessoas têm jurado amor eterno por Cristo, dizendo, Senhor, todos podem te deixar, eu jamais. Todos podem te abandonar, todos da minha casa podem te deixar, mas eu não vou. Senhor, eu te amo, nunca vou te deixar, nunca sairei da tua presença. Mas, na verdade, quando vem os dias de confronto, que nos provam, o dia da adversidade, o dia da lapidação de Deus, o dia do passar pelo fogo da provação, para a purificação, de fato, nós somos reprovados, assim como Pedro. Pedro ele foi reprovado aqui, só que diferente de Judas, que vendeu Jesus e o traiu, a negação de Pedro, houve arrependimento. Ele reconheceu, saiu dali, chorou amargamente. E Judas não, reconheceu que fez errado, tentou devolver o dinheiro. Quando ele percebeu que traiu sangue inocente e vendeu o seu mestre, ele foi tirar a sua própria vida. Porque o verdadeiro arrependimento é aquele que há confissão e abandono do ato. Mas Judas, ele sentiu uma dor profunda, achou que não tinha lugar de arrependimento e ele foi tirar a sua própria vida. Houve remorso e não arrependimento. Diferente de Pedro, que chorou amargamente, mas ele conseguiu se levantar em Deus, porque Jesus o resgatou. Ele achou também que não tinha lugar para ele por uma coisa tão terrível que fez. Tentou se afastar do Senhor, desviou-se da sua presença,
mas o Senhor o alcançou, mostrando para ele que se há lágrimas de arrependimento, há também perdão para os pecados. Então, para você que quer abandonar o Senhor, que quer deixar o Senhor, achando que o teu pecado é muito grande, achando que não tem lugar de arrependimento para você, o Senhor te chama hoje. O Senhor te convida a uma aliança que só o Senhor faz e que não pode jamais ser quebrada. A aliança do sangue de Jesus jamais pode ser anulada. E Ele se sacrificou, passou por tantas coisas para que nós pudéssemos de fato ser alcançados, para que nós, como filhos de Deus, pudéssemos ser ligados de novo a Deus. Então não deixe o Senhor por nada que você possa ter feito, porque nenhum pecado teu pode anular a aliança que Cristo fez contigo. Nenhuma culpa que Satanás coloca nos teus ombros, nenhuma condenação lá para aqueles que estão em Cristo Jesus, que decidiram não andar mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E você que tem feito juras de amor para o Senhor, não se afaste da presença. Continue o amando, independente dos confrontos, independente das perseguições, independente do abandono, independente se é só você na sua casa que serve o Senhor. Continue perseverando, porque ele disse: aquele que negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai e dos santos anjos naquele dia. Não tenha medo de pronunciar Jesus. Não tenha medo de confessar Jesus. Não tenha medo de andar com a sua Bíblia. Não tenha medo de ler a palavra dele, de estudar a palavra dele, de dizer: eu sou cristã. Quando perguntaram: você é crente? Você diz: eu sou crente, eu sou cristã, eu sirvo um Deus vivo. Independente de quem decidiu servir outros deuses, independente de quem decidiu se apostatar, independente de quem decidiu se vender para este mundo e para Satanás, vender a sua alma e a sua salvação, quebrando a aliança e o conserto de Deus. Jesus está dizendo que a oportunidade nós temos de confessá-lo ele agora, decida permanecer, independente de quem decidiu ficar, independente de quem decidiu se afastar, decida ser fiel ao Senhor, porque para ti há uma coroa de glória te esperando. Pedro negou com suas palavras, mas muitos têm negado Jesus com as suas atitudes. Pedro ele foi reconhecido pelo modo dele falar. Seguindo Jesus, fomos chamados por Cristo, nós já não vivemos mais como queremos. Nós deixamos-nos, renunciamos a nós mesmos, desistimos de nós mesmos para seguir a Ele, para servir a Ele e para ser como Ele. Andar como Ele andou, falar como Ele falou, se portar como Ele se portou, amar como Ele amou. E de fato, aqueles que seguem Jesus, eles se tornam parecidos com Ele. E Pedro estava no molde de Cristo. Pedro, apesar da sua fraqueza, da sua covardia, do seu medo nesse dia, com medo de ser crucificado com o seu Senhor, mas no final da sua vida, já cheio do Espírito, ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor, me crucifica de cabeça para baixo. E foi assim que Pedro foi crucificado, no final da sua trajetória, no final do seu ministério. Pedro, ele está aqui negando com as suas palavras, mas muitos têm negado com as suas atitudes. Ele foi reconhecido porque as suas palavras eram como a palavra do Senhor. A sua voz, o modo dele falar era como o Senhor. Não adianta, todos aqueles que seguem Jesus não tem como se ocultar. Jesus disse: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Não tem como esconder a luz. O Senhor nos levantou para mostrar que de fato o seguimos, que de fato somos aqueles que vão pronunciar a respeito dele, até quando não tiver palavras. Ela disse: você é um deles. E quando ele falou, ele disse: você parece com eles, porque a sua fala é como a dele. Será que nós parecemos com Jesus? Ou nós temos testemunhado de Cristo? O seu modo de falar precisa parecer com Cristo. O seu modo de vestir precisa parecer com Cristo. Elias foi conhecido por sua vestimenta. O rei estava procurando Elias por todos os lados, mas quando um disse: eu vi Elias, e ele disse como era que ele estava vestido. Quando o homem explica como Elias estava vestido, ele disse: de fato é Elias o tisbita. João Batista pregava no meio do deserto, com uma roupa com pelos de camelo e com um cinto de couro em torno dos ombros. Comia mel silvestre e gafanhoto. E todos sabiam que de fato era João Batista, pelo lugar que ele pregava e pelas vestimentas que ele vestia. Então nós somos testemunha de Jesus aonde nós estivermos. Nós somos reconhecidos pelo modo de falar, pelo modo de se portar, pelo testemunho. Ele disse: vós sois minha testemunha. Nesse tempo nós venhamos testemunhar da glória de Deus, porque nós fomos feitos para glorificar o Senhor.
que nós, como testemunhas de Cristo que Ele deixou para testemunhar na terra, antes de abrirmos a boca, já possam saber que de fato nós servimos o Deus vivo. Antes de falarmos, possam saber pelo nosso comportamento que de fato nós somos servos do Deus vivo, que fomos chamados com um propósito excelente para alcançar vidas, para salvar vidas que estão prestes a cair no abismo, que estão caminhando em rumo ao inferno, que possamos ser aqueles que influenciarão os corações, a ponte sim que Jesus levantou para alcançar os corações, os ascensos de Deus às vidas, as flechas na mão do Senhor, direcionado aos corações que estão caídos, abatidos e angustiados. Através da nossa vida, através do nosso posicionamento, através do nosso portar, através do nosso falar, através do nosso vestir, nós possamos em tudo glorificar a Deus. Receba força, receba coragem, receba ousadia para continuar a ser uma testemunha fiel de Jesus. Independente de quem decidiu ficar, independente de quem decidiu voltar, independente de quem não decidiu trilhar o mesmo caminho que você vai perseverar, você vai continuar, você não vai parar. Você não vai negar, você não vai se comportar como alguém que não tem um Senhor, como alguém que não tem um Salvador, como alguém que não foi chamado, que não foi escolhido, que não foi ungido, que não foi separado por Deus. Sim, você não vai negar, você não vai trair e você não vai se afastar. Decida hoje como você quer testemunhar de Jesus. Decida hoje se posicionar como um bom soldado valente, guerreiro, como aquele que foi convidado por Ele, como aquele que Ele vai pelejar por você. Você é salvo, você é alcançado, você é escolhido. Receba fortaleza, receba ousadia, autoridade e poder. Não vai vender como fez Judas, você não vai trair como Judas, e você não vai negar como Pedro, mas você vai ser testemunha dele e ganhar muitas almas para o seu reino e glorificar o seu nome sobre a face da terra. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que eles também possam ser influenciadores nesse tempo do reino de Deus, possam ser testemunhas da presença do Senhor que trarão muitos filhos para os reinos de Deus. Que Deus abençoe. Até o próximo Café com Gratidão.